Boa tarde a todos. Quanto tempo que eu não vejo vocês, né? Eu não vejo vocês desde o ano passado. Nem a vocês, nem o professor Jorge Andréia. Desde o ano passado. Como eu estou impossibilitado de vê-lo, eu trouxe uma palestra dele para a gente rememorar os bons tempos. Sempre será uma recordação muito querida, muito saudosa aqui no nosso Instituto. Por isso, talvez intuído, eu fiz uma proposta ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil no ano passado de mudar o título, que era o Pensamento de Joana de Ângeles, e passou a ser o Pensamento de Joana de Ângeles, Jung e Jorge Andréia. Fechando o cerco da mente humana. A Joana, a psicologia transpessoal. O Jung, a psicologia analítica. E o saudoso irmão, a psiquiatria. Então é esse campo que eu me enfronho. Graças a Deus estou num campo bom, né? E eu trouxe uma palestra, uma síntese da palestra do Jorge, com algumas colocações de Joana, de Jung, para o nosso tema de hoje, que é o espírito e a evolução cósmica. Então, essa palestra, como vocês estão vendo aí, foi feita pelo Jorge com a presença do professor Sérgio Felipe, que fez a palestra inaugural aqui semana passada. Então é só para a gente recordar essa presença ilustre, querida por todos nós. Então ele nos diz, nessa palestra, quem moureja no terreno evolutivo tem por obrigação conhecer a existência de dois mecanismos básicos. O impulso interno, desenvolvido na intimidade do fenômeno, e os fatores externos constituídos pelas condições que o meio oferece. O professor André, ele sempre se reportava, e muito, à energética do psiquismo, a esse impulso interno, individualizado do espírito, da consciência, com seus fatores que se responsabilizavam e se responsabilizam pela personalidade que está na mente, com seus caracteres, que precisam ser resolvidos. Então, assim somos nós. Trazemos esses impulsos internos do psiquismo, os nossos arquétipos, os nossos núcleos em potenciação, que são estimulados, na maioria das vezes, pelos fatores externos. As relações humanas, o contato com a vida, o contato com a sociedade, que são verdadeiros estímulos, mas nem sempre são os fatores externos. A tendência dos impulsos internos, criativos, energéticos, do nosso psiquismo, eles não raro vêm à mente consciente, se externam na mente consciente, quando ganham corpo. E nem sempre há o estímulo externo. É o estímulo do próprio espírito, que pensa, que sente e que intui. Então, diz o nosso amado professor, esse impulso interno foi muito apreciado por estudiosos como Teilhard Chardin, Claude Bernard e outros, que conduz o mecanismo evolutivo no sentido de se alcançar uma determinada meta. Enquanto que os fatores externos, ambientais, a importância do meio ambiente, propiciam e ajudam nas reações que as experiências de todos os matizes podem oferecer. Então, assim, o mecanismo evolutivo, ele se alicerça nesses pontos de vista. Todos nós trazemos os nossos impulsos.
E esses impulsos que estão ligados às nossas existências, ao périplo reencarnatório, com estímulo externo ou não, tendem a se externar, a se exteriorizar. E é o ego, a consciência, vígil, porque todos nós aqui estamos sob domínio do ego, é que vai, mediante a vinda desses impulsos, fazer o seu direcionamento, ajustado ou desajustado. E o quanto isso é importante, porque tudo isso deságua também na organização, na arquitetura física, nas nossas células, em especial, gosto sempre de citar, as mitocôndrias, esse campo energético celular. Porque ali estão os nossos estoques. Então, mediante uma atração de condicionamentos espirituais que passa pelo corpo espiritual, há um processo ou de potencialização daquilo que nós já experienciamos, ou uma integração para que haja a mudança. Então, o espírito não age só sobre si mesmo, sobre o corpo espiritual, age também no corpo. Nesses registros, nessas memórias importantíssimas para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Aí está a foto, para ilustrar, de Claude Bernard, que foi um médico, fisiologista francês, que encarnou em 1813 e desencarnou em 1878. Nós podemos observar em várias obras como esses espíritos, nesse momento do iluminismo, encarnaram na Terra para dar esse impulso intelectual, para que posteriormente houvesse o impulso moral. Então, se a gente reparar nas datas de nascimento, nós vamos ver, vamos observar que é no século XIX que muitos espíritos encarnaram entre nós dentro dessa linha científica, como Claude Bernard. Eu acho que eu estou... Sim, e como Pierre Teilhard de Chardin, olhem só, encarnou em 1881 e desencarnou no século XX. Foi um grande filósofo, jesuíta, paleontólogo, cosmólogo, que escreveu O Fenômeno do Homem, falando do meio divino e a síntese tão desejada, já naquela época, a síntese da teologia, do aspecto religioso, do aspecto moral, com a ciência, que iluminaria a teologia. Lembrando aquela frase famosa de Einstein, quando ele nos diz que é aleijada a ciência que prescinde da religião. E a religião sem a ciência é cega. E o que estamos a ver no momento? Nesse momento da era espiritual. Exatamente a convergência, a união, o casamento entre a ciência e a religião. Então a ciência vem desbravando sobremaneira esse campo moral, religioso, para que a união dessas duas potências possa trazer a lume verdadeiras descobertas que vão nos ajudar e muito. Essa frase em inglês aqui é famosa, de Chardin, que nós somos os colaboradores da criação. E o Andréa falava muito dos impulsos criativos, que nós somos esses seres co-criadores. Estamos sempre a criar, influenciando o meio externo, os nossos impulsos, pois estamos criando valores morais. É o espírito, já mais desperto, já mais acordado, agindo para o seu processo evolutivo, co-criando, porque, em verdade, qual é a nossa grande co-criação? Aquilo que o Pai já criou. E qual é o objetivo do Espírito, se não o aprimoramento? Então, o que ele co-cria? As virtudes germinadas em todos nós. Esse é o grande objetivo da alma, a co-criação das leis do Pai.
que certamente vão influenciar o mundo externo, pela nossa fala, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. Então vejam a importância desse trabalho interno, desses impulsos criativos, cocriando o que o Pai já criou e sedimentou em todos nós. Então essa é uma frase famosa, daí ele ter dito, Teilhard de Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, que é uma visão materialista, mas simplesmente somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Chardin já dizia isso, né? Nos seus idos tempos, quando esteve entre nós. E André nos diz, assim, as experiências do meio podem ser colhidas pelos seres diante da luta pela existência com sobrevivência dos mais aptos. A luta da adaptação, né, do ser diante da vida, diante das exigências da vida, que serão necessidades evolutivas, por mais dolorosas que sejam. Estamos aqui para enfrentar o que nos cabe enfrentar. Pelo isolamento geográfico, com migrações, onde os espíritos se reúnem, por etnias, por grupamentos, permitindo as mutações, a diversidade biológica, o hibridismo que ele nos fala aqui, que é exatamente essa inter-relação, pelas variações dos seres observados em estado doméstico em a natureza, pelo uso e desuso dos órgãos, e sabemos que pela lei de Claude-Bernard, tudo que usamos, nós exercitamos, seja o músculo ou seja a mente. E tudo aquilo que a gente não usa, cai no desuso, atrofia, perde a sua função. Como as próprias articulações, nós temos que nos movimentar e não nos paralisarmos. As articulações são dobradiças. Se a gente deixar uma porta muito tempo fechada, quando a gente for abri-la, ela vai fazer um barulho, um rangido, porque ela precisa ser aberta e ser fechada, assim como nossas articulações. É o uso e desuso dos órgãos. Pelo hibridismo, que é essa troca, essa inter-relação, essa miscigenação, caracterizando a diversidade biológica, e mesmo pelas afinidades mútuas entre os seres espiritual. Nós estamos neste processo, cada encarnação nós vamos avantajando todo esse trabalho de desenvolvimento. Esta é a evolução, né, do princípio espiritual, que vai, acumulando experiências, vai se desenvolvendo, até chegar à condição de humanização. É o princípio espiritual, e aí então todo o seu périplo reencarnatório para chegar ao nosso objetivo maior, a destinação de todos nós, que é o reino de Deus que nos aguarda. E isso gera em nós uma fé, uma certeza, uma convicção muito forte. E não há mais retorno, irmãos. Quando estamos nesse caminho espiritual, intelectualizando a matéria, fazendo da matéria que nos cabe como invólucro o processo de crescimento da própria matéria, essa missão do espírito quando encarna. E o professor continua aqui, tudo isso bem pesquisado por Lamarck, grande Jean-Baptiste Lamarck, que ele considerava muito, esse evolucionista, Charles Darwin, com a sua visão ainda muito acanhada, materialista, Saint-Hilaire, Haeckel, materialista, e muitos outros campeões da filogênese, que é a evolução, né? Do ser que vai se aprimorando, e só a reencarnação, né? A filogênese, em verdade, ela explica a reencarnação. As condições externas muito colaboraram no aperfeiçoamento das formas, sabemos disso.
e suas respectivas qualidades, que só poderão existir e ter uma continuidade, não é ao acaso, como pregava Darwin, como que seguindo uma rota. Se houver sempre o orientador do processo. Sabemos que dentro da própria lei da física, quaisquer sistemas têm a governança de uma organização. Os materialistas tentam buscar essa governança na própria matéria, que eles chamam de self-organization. Só que a governança não é material. Então eles ficam aí labutando, perdidos nessa orientação do processo, que é o processo anentrópico, de crescimento, para formar um sistema. Mas, infelizmente, eles ainda não abriram suas mentes para a visão desse orientador. É o espírito. É o espírito imortal que, usando o seu corpo espiritual para formar a matéria, vai crescendo, vai se aprimorando, vai se depurando. Pascal usava o termo muito interessante, espírito de finesse, vai se requintando. E assim somos nós, vamos nos requintando dentro do nosso processo evolutivo. E tudo isso tem que ter esse orientador do processo, que é o espírito, a fim de evitar dispersões e indevidas multiplicações. Nós seguimos, em verdade, uma regra, inicialmente pela lei do determinismo e depois o livre-arbítrio, mas sempre aquela presença cristalina dentro de nós, que é Deus a nos comandar. Nós temos uma atração divina, uma atração muito bela, da qual jamais poderemos nos apartar. É a imanência. Imanência é a nossa ligação com o Pai. Ainda precisamos ter tantas derrapagens morais para despertarmos a consciência e aí entendermos que tem o maior orientador do processo, que é Deus. Deus com a sua uniformidade, a essência. Ainda carecemos da religião, que nos dirige para os campos prazerosos do espírito, quando bem direcionados. Mas, em verdade, a grande essência é Deus. Não é a religião, é Deus. É a presença de Deus que abraça qualquer ser humano, qualquer sua criação. Jean-Baptiste de Lamarck foi um naturalista francês que desenvolveu a teoria dos caracteres adquiridos, a evolução, a filogênese. E foi ele que introduziu o termo biologia. Então Lamarck foi um grande sábio, né, da biologia, que preconizava não como Darwin, o acaso, a lei do mais forte que sobrevive, que tudo isso é fruto do acaso, mas ele falava da teoria dos caracteres adquiridos. Não só o que a gente adquire durante a existência, que chamamos de ontogênese, mas o que também nós trazemos. Ele deixava no ar essa ideia da herança, da nossa ancestralidade espiritual, do que adquirimos nas nossas experiências através, né, desse grande cortejo reencarnatório. A teoria da evolução de Lamarck, vejam bem, como ela nos traz esse cunho espiritual, ela se fundamenta em 3 aspectos. A tendência dos seres para um melhoramento constante. E aí a pergunta que se abre, como vamos melhorar constantemente numa encarnação tão curta, que não representa absolutamente nada? Só a reencarnação. Para esse melhoramento constante rumo à perfeição. Então Lamarck já preconizava isso.
Jesus disse isso. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, o nosso crescimento tem que chegar à perfeição. E aí fica a pergunta, que outros segmentos religiosos não respondem, e o materialismo muito menos. Como chegar a essa perfeição? Que perfeição é essa? Se todas as criaturas, fisicamente, moralmente e espiritualmente são imperfeitas. Só tem uma resposta para tudo isso, que ele deixou nas entrelinhas, Lamarck: a reencarnação. Ou seja, vai havendo um aumento da complexidade dos seres menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos. É a filogênese. Esta tendência seria uma força externa, semelhante a uma atração gravitacional que, se agisse isoladamente, geraria uma linha contínua e progressiva. Então nós vemos aí também a força externa, a força do meio ambiente, que ele pregava tanto, para colaborar, para nos fazer adentrar esse caminho progressivo, evolutivo da alma. Então diz Lamarck que, porém, esta tendência não atua sozinha na evolução. Nada fazemos sozinhos. Há a lei do uso e do desuso. Inclusive, podemos colocar aqui a lei do uso e do desuso espiritual. Aquilo que usamos, exercitamos. Por exemplo, a moral, o amor, a caridade. E aquilo que não usamos, fica estagnado, fica atrofiado, esperando outras oportunidades encarnatórias, que, conjugada com a transmissão dos caracteres adquiridos, aquilo que nos pertence, aquilo que adquirimos em outras existências, mais aquilo que vamos adquirir na nossa passagem tão rápida, tão efêmera aqui na Terra, vão provocando desvios na linha evolutiva. Ou seja, são as nossas digressões, são as nossas deformidades que, pelo livre-arbítrio, aquilo que trazemos como um caráter evolutivo adquirido, e mais o que aplicamos pelo livre-arbítrio, nós vamos nos desviando para depois nos realinharmos. E geralmente quem faz isso, ainda, para a nossa imperfeição, é a dor. O naturalismo, diz Lamarck, depende dos seres vivos para uma base científica e democrática, cientificamente, por espécies de seres incompreensíveis por natureza. Como somos ainda, sob o ponto de vista espiritual, incompreendidos. Nós mesmos não sabemos quem somos, o que trazemos de experiências, o que está lá, sedimentado, arraigado no nosso inconsciente passado, que certamente vamos desenvolver isso em outras oportunidades encarnatórias. Nós somos esses seres incompreensíveis. Já Darwin, que deu uma grande contribuição, foi um naturalista britânico, pregou a evolução por meio da seleção natural, sexual, daqueles que ele considerava os mais aptos, os mais fortes, mas que tudo se originava dentro da lei do acaso, e que foi autor da origem das espécies. Mas sabemos que já no ocaso da sua vida, ele se arrependeu bastante, tendo postulado tantas fórmulas incongruentes, inconcebíveis. Chegou a velhice para o verdadeiro esclarecimento dele próprio, dentro do seu arrependimento. Portanto, Lamarck, fazendo uma comparação entre Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin, defendeu sempre a evolução interminável, até chegarmos à condição de angelitude.
Já Darwin defendia descendência com modificação, a seleção natural. Lamarck era teleológico, das finalidades existenciais, baseado em Platão, por exemplo. Darwin considerava que a evolução ocorria ao acaso, via seleção natural. Ambos eram gradualistas, ou seja, consideravam as mudanças evolutivas no seu vagar, eram vagarosas. Allan Kardec fala, né? A natureza não dá saltos. O processo é lento, é gradativo, imprimindo valores, rompendo barreiras, condicionamentos. Essa é a nossa árdua tarefa. Alguns conceitos, o que é uma teleologia, é estudo das finalidades do universo, noção de Platão, de Aristóteles, a filogênese, que se enquadra muito bem na nossa evolução espiritual, é a evolução pela qual as formas vivas e inferiores vão se modificando, é o princípio espiritual na sua jornada, princípio inteligente para depois tornar-se princípio espiritual, produzindo outras formas cada vez mais elevadas. Então isso se enquadra o conceito filogenético, muitos dos nossos conceitos espirituais kardecianos. E a ontogênese, que se refere apenas à nossa existência. É a origem e o desenvolvimento de um organismo desde o ovo fertilizado, o zigoto, quando o espermatozoide se une ao óvulo, melhor dizendo, ao oócito, até a sua forma adulta, quando realmente ele está completamente formado. Esse é o conceito ontogenético. Auguste de Saint-Hilaire foi naturalista, botânico francês, e Ernest Haeckel, que tinha uma visão materialista. Vocês veem aqui a data de nascimento, sempre em torno aí do século XIX, esses grandes cientistas que vieram até nós, dando grandes contribuições, embora algumas limitadas, pelo campo materialista de ser. Ele foi biólogo, naturalista, filósofo, médico, professor, artista alemão. Ele ajudou muito a popularizar o trabalho de Darwin. E aqui temos um conceito trazido por Leon Denis, no seu grande livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na sua primeira parte, O Problema do Ser. O que Leon Denis nos traz? Segundo as escolas materialista e monista, a alma não é mais do que a resultante das funções cerebrais. Quer dizer, a alma só existe por conta das funções cerebrais. Então, disse Haeckel, e que o nosso Leon Denis nos traz, as células cerebrais, os neurônios, são os verdadeiros órgãos da alma. Então, a alma só existe porque existe a célula cerebral, o neurônio. Então, estamos vendo aí uma visão materialista. Esta está ligada à integridade delas. Cresce, decai e desaparece com elas. O germe material contém o ser completo, físico e mental. Então, o ser já vem completo. Então, isso é uma visão muito reducionista, muito acanhada, de que a alma vem completa, cresce, decai e desaparece. Uma visão materialista que Haeckel preconizava, diferentemente de Lamarck. Voltando ao professor Jorge, Andréia, então ele nos diz, esse orientador do processo, que é o espírito, seria, sem sombra de dúvida, a energia espiritual, com todo o seu potencial, com todos os seus impulsos, com todas as suas vivências, com todas as suas experiências. Também em elaboração evolutiva, pelas constantes trocas com os fatores externos que o meio possibilita. Então, é a encarnação. Nós estamos aqui nessa troca, nós estamos aqui influenciados, de certa forma, pelo meio externo, nesse processo de desenvolvimento,
e, como ele diz, que de certa maneira ainda impõe. Então, o meio ambiente tem uma forte imposição. A energia material, nossas relações com o mundo, com as pessoas, com a sociedade, ainda é uma força muito poderosa, mas que é uma necessidade. Essas forças vão gerar experiências para o espírito nesse seu processo evolutivo. Desse modo, diz ele, poderemos dizer que a evolução, isso é importantíssimo, seria o resultado desse entrechoque biológico entre o fator espiritual, o meio interno e o meio externo, fatores de ordem material, propiciando a aquisição de novas formas de consciência. Então, assim é o processo encarnatório, nos fala o professor. É esse entrechoque dos nossos fatores espirituais, dos nossos impulsos, dessa energética que compõe a estrutura espiritual e o meio ambiente, que não raro serve de estímulo para lidarmos com as experiências, fazermos nossas escolhas, quando a consciência é que faz a escolha. A física quântica, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que a consciência transforma ondas de possibilidades quânticas do objeto num evento real de experiência. Quem é o objeto senão a nossa realidade? Quem faz isso? A consciência. A consciência seria o sujeito. Então, é um processo de colapso quântico, que são as possibilidades que se transformam mediante uma visão do estado de ser de cada um. Isso, em verdade, é uma visão quântica que nós podemos traduzir com uma única palavra que todos nós conhecemos. É o autoconhecimento. Sem essa realidade psíquica a ser notada, examinada, analisada, como iremos nos transformar? Mediante os estímulos externos, vírgula, como disse no início, ou não. O processo evolutivo, nos fala nosso saudoso professor, representaria a ascensão do princípio inteligente, em busca de um psiquismo sempre mais avançado, que em nosso meio poderá representar a superconsciência humana. Então, a nossa jornada é buscar essa superconsciência humana, né? Ou seja, processo mais evoluído, mais singelo, mais intuitivo, mais artístico, que é o nosso hemisfério cerebral direito, onde está o nosso processo intuitivo, que, segundo Jung, dentro da tipologia psicológica, seria o mais delicado, o mais artístico, o mais nobre, que é essa superconsciência. Como diz o professor, uma consciência bem caldeada, maturada, sedimentada nas razões do intelecto. Então, o professor André aqui coloca exatamente a comunhão do racional, do intelectual, do cognitivo, com o sentimental, com o nobre, aquilo que é intuitivo. O que é intuitivo é conquistado, negativamente e positivamente. Negativamente para se tornar positivamente mais à frente. São as conquistas espirituais, que em verdade estão lá esculpidas nos núcleos que ele falava tanto em potenciação energética, que são os nossos arquétipos, que estão ligados às nossas experiências individuais e coletivas. E quando falamos de coletivas, do inconsciente coletivo do Jung, não é só o patrimônio da humanidade que nós herdamos, mas é o nosso coletivo, as nossas experiências coletivas representadas pela reencarnação. Então, diz ele aqui,
a comunhão, e isso vai ocorrendo gradualmente, vai alcançando os fatores mais expressivos da intuição. O doutor, grande astrobiólogo, astrônomo, astrofísico americano, embora com alguma visão materialista, Carl Sagan, que desencarnou em 1996, cientista, ele nos fala que sensação e pensamento, que são manifestados mais no hemisfério cerebral esquerdo, são as características do analítico, do analista, aquele que analisa cognitivamente, racionaliza. Já a intuição e o sentimento é do sintetista, aquele que já tem uma visão volumétrica, sintética, aquele que pega um copo e não precisa desmembrar o copo para entender que isso é um copo. Ele já se integra ao copo. Aquele que pega uma flor e não precisa despetalá-la para entender que ali é uma flor. Ele já se integra à flor, porque já é um conhecimento, já é uma intuição. Tanto que Carl Sagan se baseou exatamente nas funções psíquicas traçadas pelo Dr. Jung. Aí está o self, a fonte do self, o caminho de todos nós. E vamos reunir nesse self, neste inconsciente puro, a nossa sensação, que se expressa nos nossos órgãos materiais, os nossos pensamentos, sentimento, emoções e a intuição da superconsciência, do ser mais ajustado, do ser mais evoluído. Tudo isso irá se conjugar no nosso processo evolutivo, encaminhando-nos a essa divindade que habita em nós, essa perfeição relativa que Jesus conclama: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. O Jung, no seu livro Tipos Psicológicos, capítulo 11, Definições, nos fala da intuição. Então ele nos diz: o específico da intuição é que ela não é sensação dos sentidos, nem sentimento e nem conclusão intelectual, ainda que possa aparecer também sob estas formas. É algo muito mais, né, companheiros? A intuição é a experiência, é um todo acabado experienciado e que pode se manifestar sob a forma de sentidos, a expressão sensorial, sob a forma de sentimentos e sob a forma de intelectualidade. Então Jung diz, na intuição, qualquer conteúdo se apresenta como um todo acabado, positivo e imperfeito. Se é positivo, vai se agregar ao self, pela conquista espiritual. Se é imperfeito, vai ter que ser trabalhado. Esse arquétipo intuitivo, imperfeito, negativo, ele precisa aflorar na mente consciente. Vai haver ali um processo de casamento com as impressões do corpo espiritual, vai chegar à mente consciente, vai chegar à estrutura física, aonde estão os nossos registros, principalmente nos grânulos da organela chamada mitocôndria. Interessante, companheiros, que entendendo sob o aspecto material, nossas células se renovam, os neurônios se renovam. E aí fica a pergunta, onde está essa memória? Os cientistas materialistas falam que esta energia das memórias, dos arquivos das memórias, são, em verdade, transladadas para a zona cortical do cérebro. Só que eles se esquecem que a zona cortical do cérebro também se renova. E como é que fica esta memória? Está claro para nós que a memória não é física.
a memória não é cerebral, ela se expressa no cérebro. A memória é não local, como fala a física quântica. A consciência não é local, ela está no corpo espiritual. Se a gente tira a célula e aparece outra, o espírito vai mobilizar esta energia, imprimindo a energia necessária que estava naquela célula e que vai se reproduzir numa nova célula. Então, quando a gente entende o espírito, em todos os seus aspectos, em toda a sua formação, fica muito mais fácil para entendermos que, sob o viés do materialismo, que é muito pobre para o entendimento dessas questões. Então, a professora Andréia nos diz que para que tudo isso possa representar uma conquista, o princípio inteligente, criação divina, em nosso planeta, ele necessitaria trafegar pelos reinos da natureza. É aquilo que Leon Denis dizia, né? O ser dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. É o processo evolutivo como princípio inteligente até o processo de humanização, que aí já é o espírito, não é? Dentro da sua evolução. Então ele trafega pelos reinos da natureza com finalidade de construir o quê? Seus lastros experienciais, suas aptidões. Cada um de nós aqui tem seu lastro, né? Seus caracteres evolutivos, cada um com a sua especificidade. Não pode deixar de existir uma grande elaboração desse princípio, que carrega consigo o grande impulso da própria vida. Olha que coisa linda, né? Ou seja, esse impulso maior da nossa vida a serviço da grande vida, a vida imortal, criada por Deus para todas as nossas destinações. E vai caber ao livre-arbítrio, às escolhas conscienciais, o caminho a ser traçado. Ou benfazejo, por nossas escolhas, ou malfazejo, também por nossas escolhas. Roma concorreu na formação do cidadão. Sabemos disso. A Idade Média foi o período do cristão submisso. A Renascença propicia o aparecimento do gentil homem, o homem das artes, do iluminismo, né? Já a era moderna estrutura o homem tecnológico. E hoje estamos na era atual, o homem espírita, o homem racional, o homem em busca da sua moralização, de ideias universalistas, o homem holístico, o homem da sua totalidade, do seu self, com as suas experiências, já na busca de uma superconsciência, um ser mais ajustado, mais espiritualizado, mais moralizado, mais intuitivo, menos analítico, menos cognitivo, embora isso faça parte dentro desse bojo espiritual, a fim de alcançar com seu impulso evolutivo a vida maior. Vejam, a fé, quando temos essa convicção, essa certeza, a esperança no futuro para que não desanimemos. Aquele que perseverar, salvar-se-á, já nos afirmava o Mestre Jesus. O que nos dá o ânimo e a motivação, a certeza desse processo, desses impulsos, né, que vão se avizinhar em nós como uma força indômita, encorajadora para prosseguirmos em nossas tarefas evolutivas. Então, a professora Andréia diz que essa busca ela foi entendida por Teilhard de Chardin como sendo o ponto ômega, o encontro com Cristo cósmico. Jung referiu-se a um processo que ele denominou de individuação, com avançado crescimento psíquico. Todos aqui estamos inseridos nesse processo de individuação, de aprimoramento,
de crescimento espiritual. E aqui eu trouxe uma frase que me toca profundamente, que Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos abre um campo de entendimento. Quando ele, entendendo já a presença de Jesus, após a sua conversão, ele disse: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Veja o grau de percepção, né, desse grande profeta. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Era o convertido de Damasco, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. O que é a simbologia da crucifixão? A simbologia da crucifixão é quando nos buscamos o processo moral, pelo autoconhecimento, pela aceitação, pela transformação. Todos aqui carregam suas cruzes. Então estamos num processo de realinhamento. A cruz nos realinha. E de pé. Porque cruz vem do grego stavra, que se a gente transpor o stavra para o inglês, é o stand-up, que significa ficar de pé ao lado da cruz. Qual é a simbologia disso? Perseverança, ficarmos de pé, erguermos-nos, ou soerguermos-nos, diante da dor, diante do sofrimento que nos compete. E aí, então, pela fé, crucificado com Cristo, porque Cristo já está dentro de nós. Já entendemos a presença crística, já entendemos o Evangelho de Jesus. Então, as adversidades, as vicissitudes, nós vamos enfrentar com galhardia, com coragem, com fé e, por que não, com sorriso. É o que Paulo quis nos dizer. Jung também, em 2 ensaios de psicologia analítica, ele nos fala desse processo de individuação, que, segundo ele, de modo geral, é o processo pelo qual os seres individuais se formam e se diferenciam. Em particular, diz ele, é o desenvolvimento de um indivíduo psicológico como um ser distinto da psicologia geral e coletiva. Embora exista esse conceito do inconsciente coletivo, da herança da humanidade, mas é o ser distinto, que se diferencia, que se forma, que se individua. De que forma? Transformando. Quanticamente, é a consciência que assim o faz. Ou seja, é o estado de ser. É a certeza. É a certeza do que somos ou do que estamos, mas também a certeza do vir a ser, do que seremos. Espíritos imortais nesse grande progresso, nesse grande périplo evolutivo que a vida nos proporciona, a vida dos encarnados, para então irmos aumentando o nosso lastro espiritual, nossas aptidões, sempre caminhando para a essência divina que está em todos nós. E Jung também nos diz, a meta dessa individuação, desse progresso, desse aprimoramento espiritual, não é só destruir o self, que é a nossa realidade. Em verdade não é destruir, é integrar para modificar, é transformar. Mas diz ele, não consiste somente em destruir essa realidade, esse estado de ser. Por um lado, dos falsos envoltórios das máscaras, da persona, da dissimulação, da hipocrisia, da adaptação ao mundo hostil para eu ser aceito,
mas também da força sugestiva das imagens primordiais, dos arquétipos. Aqueles arquétipos que precisam, inevitavelmente, serem trabalhados. Aquilo que ainda habita em nós, sob a forma de sombra, sob a forma de complexo, que nos gera dor. Esse é o caminho, companheiros. Um caminho cuja responsabilidade é pessoal. Cada um de nós. Isso é maravilhoso porque vamos ampliando a consciência e vamos fazendo nossas escolhas. Em outro livro, Jung diz: como o indivíduo não é apenas um ser à parte, separado, mas pressupõe pela sua própria existência uma relação coletiva, que estamos aqui nessa relação coletiva, como agora, aprendendo, trocando informações, no mundo aqui fora, com as pessoas, com as criaturas, nessa lei de sociedade, na lei de família, no lar, no cadinho do lar. Segue-se, diz Jung, que o processo de individuação, de aprimoramento, deve conduzir a relações coletivas mais amplas e não ao isolamento, como a gente está vendo atualmente. As pessoas fugindo, as pessoas se isolando, as pessoas se encastelando dentro de suas casas. Então nós estamos ceifando, podando a oportunidade do aprendizado. E ficamos encastelados no si mesmo, nos nossos caprichos, nas nossas propostas, fugindo da relação humana. Porque, em verdade, o que acontece? Por que fugimos? Porque não queremos nos expor. Não queremos sofrer. Porque acreditamos que o sofrimento é imposto pelo outro. Quando o sofrimento é do ego que se sente fracassado, não aceito nos seus desejos, diante da vida, diante da sociedade. É exatamente isso que acontece. Em outro livro, Jung nos fala que a individuação não exclui a pessoa do mundo, mas aproxima o mundo dela. Então vejam o sentido gregário que o Jung nos traz. A lei de sociedade, a lei de família, nossas relações importantíssimas, humanas. Outro livro do Jung, A Prática da Psicoterapia, ele nos fala também da individuação, em que ele nos diz: a individuação tem dois princípios. Em primeiro lugar, é um processo interno, que o Andréa falou lá no início, que vocês viram. São os impulsos internos, são os impulsos criativos que caracterizam a tipologia psicológica, psíquica, individual de cada ser. Então é um processo de integração, ele nos fala. Todos nós passamos pelo processo da integração, dos opostos. Nós precisamos trabalhar o negativo para perpetrar o positivo. E para que isso aconteça, caros irmãos, nós temos que ter a consciência real do que somos, nos aceitarmos, nos resignarmos, que é uma palavra importantíssima, a resignação. Mas a gente fica escapando, fugindo, nos desculpismos, nas justificativas, aparentando o que verdadeiramente não somos. Então Jung nos fala desse processo de integração, mas em segundo, também é um processo igualmente indispensável de relacionamento objetivo. É o outro. É a influência do meio ambiente, como falei no início, a influência do meio externo, muito bem advogado por Lamarck, a relação com o mundo, com a vida, com as pessoas, o aprendizado real. Nenhum pode existir sem o outro. Olha que coisa linda, né? Jung nos coloca, que o Espiritismo nos traz. Ninguém pode viver sozinho, sem o outro. Embora algumas vezes há uma predominância de um
algumas vezes do outro. Precisamos de alguns momentos de reflexão, de isolamento parcial, e às vezes precisamos estar integrados às relações coletivas, com o próximo. Verdadeiros professores. E os adversários são os grandes professores, porque são aqueles que muitas vezes nos traz uma realidade do que verdadeiramente somos, em que o amigo muitas vezes passa a mão em nossas cabeças, meu amiguinho, você é tão maravilhoso. Quem não gosta de ouvir elogios, na verdade? E Jung nos diz, em outro livro, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, a finalidade do processo de individuação é a síntese do self. E a Joana nos diz, é o ego ao encontro do self. É a consciência vígil do processo encarnatório a nos observar. É o sujeito olhando o objeto, o estado de ser. É exatamente isso. Essa frase de Jung é uma frase quântica da física quântica. Joana, no capítulo 7 do livro Vida, Desafios e Soluções, nos fala também da individuação. E ela nos diz, o grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca do si mesmo, autoconhecimento. Embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico que a todos constitui, cada pessoa é diferente da outra. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um lastro experiencial diferenciado. Então, psicologicamente, nos diz Joana de Ângelis, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas. É o inconsciente coletivo, em que, através dos processos reencarnatórios, fomos assimilando, formando o nosso lastro coletivo, ou seja, dos processos reencarnatórios, ligados ao coletivo do Jung, nossas relações humanas, o patrimônio herdado, que se mesclam, formando a nossa identidade, formando a nossa individualidade, a realidade individual. Todavia, diz Joana, é indispensável buscar a individuação, isto é, a sua legitimidade, a autenticidade, e não ficar nos nossos escapismos psicológicos, aparentando aquilo que nós não somos. Como isso é difícil, né, companheiros? Lidando com a vida, com a humanidade, com o mundo, muitas vezes hostil, que nos cobra, que nos exige. E aí, num processo adaptativo, Hamed chama de molas adaptativas, a gente vai vivendo uma vida que não é real. Aí vem a dor para nos encaminhar, para nos realinhar. Vem a cruz da dor que gera sofrimento. Construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhes são peculiares, que são nossos, intransferíveis. Ou seja, é nosso. E o que mais fazemos, infelizmente ainda, é transferir responsabilidade, projetar nossas imagens no outro, como se o outro fosse responsável pelas nossas desditas, pela nossa dor. Ainda fazemos muito isso. Então, nesse processo, deve operar a transformação de Joana moral do si, descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador. Autoconhecimento. O que me perturba? O que me faz sofrer? O que eu preciso transformar? Esse é um trabalho muito íntimo. É um trabalho que tem que ser humilde e honesto. É o auto-amor. Que está contido esse auto-amor nas leis e nos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E diz ela, e tentar por eliminação, sem que esse esforço gere trauma, insatisfação, culpas,
não é? Remorsos. Assim vamos diluindo as condensações das vivências anteriores, dos nossos arquétipos, do inconsciente passado, mais os traumas do inconsciente atual, que está ligado à vida atual, através de Joana, olha aí, a conscientização, é a consciência. Essa consciência ela vai se expandindo junto com o livre-arbítrio à medida que vamos desenvolvendo nossas inteligências, que segue à frente, para que a moral possa acompanhar a consecução. Então, a conscientização da sua integridade interior, em harmonia com as suas manifestações exteriores, com o mundo, com o meio ambiente, com o mundo externo, com a família, com o lar, com a sociedade, enfim, tudo que represente essas manifestações exteriores. Tornar-se um ser total, original, único, é a proposta da individuação, que Joana nos fala e que vocês viram em Jung, que liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. É indispensável, dessa forma, enfrentar o inconsciente, olhá-lo, abordá-lo com serenidade, aceitando, descobrindo e integrando a consciência atual. Quem faz isso? Consciência atual. É a consciência que vai, em verdade, construir o inconsciente. Ou seja, transformá-lo por uma nova inconsciência e que, aprimorada, abordará e chegará ao grande oceano do inconsciente puro, seres mais capacitados, mais espiritualizados e, como dizia o nosso querido Andréia, mais ajustados. Então é indispensável que a gente encare a nossa realidade com serenidade pelos melhores caminhos que estejam ao alcance. É a individuação. Cada ser encontra a sua própria rota, que deve seguir com confiança, trabalhando-se sempre, diz Joana, sem sentimentos de culpa, sem ansiedade. Bem-aventurados os pacíficos, serão chamados filhos de Deus, saber esperar. Por que será que Jesus, quando chegava nos ambientes, dirigindo-se ao público, aos apóstolos, sempre usava a mesma frase? Que a paz esteja convosco. Que esse é o caminho da serenidade, da paz interior, que gerará em nós equilíbrio psíquico, espiritual e físico, e não as preocupações ansiosas, estressantes da vida. Então diz a Joana, sem medos, sem receios, sem conflitos que são responsáveis por remorsos. No outro capítulo, sobre a individuação, a Joana nos diz: o eminente Dr. Jung considera, no entanto, a individuação como sendo todo um processo interno. O aprimoramento, o autoconhecimento, a transformação, ele é exatamente intrapsíquico, que é duradouro e autônomo, é nosso, através do qual a psique consciente assimila os conteúdos que permaneciam inconscientes. Veja o nosso trabalho, como é árduo, é um trabalho infatigável, esse olhar interno, desse despertar da consciência, nessa imensa área do nosso inconsciente pessoal, que está ligado à vida atual, que já não é pouca coisa, e mais o coletivo, daquilo que chega do passado, que precisa ser observado, notado, entendido, aceitado e transformado. É o momento da conquista da consciência, do discernir, do entender, do compreender, da conscientização de quem somos, do nosso si mesmo. A busca de Joana de individuação
constitui o grande desafio existencial, especialmente para aqueles, como nós, que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, que desencadeiam conflitos e tormentos, que necessitam de conveniente psicoterapia. Não raro, precisamos, sim, da psicoterapia, de um profissional, de uma casa espírita. Por que não? É uma psicoterapia, a fim de que os nossos traumas, nossos conflitos sejam superados, já que esses fatores ultrapassam os conhecidos conteúdos daquilo que a gente conhece, dos nossos transtornos neuróticos e psicóticos. Quer dizer, além disso, que gera transtornos neuróticos e psicóticos, vamos nos aprofundar, como diz Joana, a sonda da perquirição daquilo que até então era indevassável. É como se fôssemos penetrar numa grande floresta inexplorada. Então, diz Joana, no espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio, que deve ser revertido durante o processo libertador da individuação, segundo Jung, da transformação moral, das mudanças, da reforma íntima. E encerrando, o professor Andréa, a respeito de tudo que falamos, nos traz aqui, né, uma verdadeira página iluminada na sua evolução espiritual e que sempre lembramos com muitas saudades. Então diz ele, referindo-se a nós, ao espírita, compete o processo realizador, alargando a posição universalista, de liberdade autêntica pelo respeito às leis, pela obediência às exigências da vida, pela busca de um encontro bem ajustado e harmônico entre o conhecimento do intelecto com a intuição da ética e do amor. É o homem ajustado, é o homem integrado, a fim, diz ele, de alcançar a sabedoria. O ponto máximo de possibilidade em nosso planeta, porquanto a evolução avança pela eternidade por campos e dimensões para nós, ainda, por ora, desconhecidos. Que Jesus nos abençoe. Como disse no início, uma alegria retornar a esta casa, hoje sem a presença física do nosso mestre, mas que certamente deve estar ali nos observando. E feliz de estarmos dando prosseguimento a tudo que ele nos deixou. Esse grande lastro de aprendizado, de que quando encarnado, ele tanto labutou para que todos nós, seguindo esta veia bem direcionada do homem moralizado e ajustado, pudéssemos, e para isso temos que dar prosseguimento, prosseguir no nosso processo de evolução, de aprimoramento, que ele tanto nos trouxe em suas lições maravilhosas, com aquele jeitinho baiano de ser. Andréa jamais será esquecido, porque esta casa, a casa de Amorim, também era a casa dele. E tenho certeza que eles estão juntos nesse momento de glória, nesse momento de sorrisos, que há para todos nós sorrirmos, porque a vida é imortal. E ele estará certamente velando por todos nós. E um dia, não estamos reunidos ao acaso, estaremos ao lado dele. Obrigado, Jorge Andréa. É sobre o Lamarck.
Eu sei que está sendo feita uma releitura dele atualmente. Quer dizer, em termos de modelo, aquele modelo dele com o Charles Darwin deve ter sido rejeitado porque o modelo do Darwin era nitidamente materialista. Já o dele, talvez não tenha explicitamente colocado em termos de ancestrais ou uma visão espiritual, mas em termos de releitura, pode ser que ele venha... Ele está sendo reavaliado, mas pode ser que ele venha, inclusive, a superar o Darwin. Perfeitamente, meu amigo Lemos. A ciência hoje está ressuscitando Lamarck e comprovando tudo que ele falou. A visão dele da influência do meio ambiente, a visão filogenética de Lamarck, né? Porque essa era a visão dele, a evolução das espécies, dos caracteres adquiridos, e só a reencarnação pode explicar exatamente isso. Porque mesmo a ontogênese, ela está atrelada à filogênese, que está atrelada à evolução, e está atrelada à evolução do homem através da reencarnação. Por isso, Lamarck hoje, inclusive através da epigenética, mostrando a influência das crenças no nosso corpo biológico, que nós não somos frutos do acaso, nem a seleção natural do meio ambiente, onde os mais fortes sobrevivem, que é uma visão darwinista. Então, Lamarck está mais do que nunca revivido, graças a Deus. Obrigado, Lemos. Boa tarde a todos. Logo no início, em um dos seus slides, você colocou a questão dos fatores internos e externos e, naturalmente, os choques entre esses dois fatores, o que é bastante natural. Não é novidade para ninguém que a depressão é a doença do século XXI. E mesmo em indivíduos que, dentro da teoria materialista, não deveriam ter depressão. São saudáveis, jovens, bem-sucedidos, com família, mas ainda assim caem num vazio existencial. A palavra é essa. Pessoas jovens, bem-sucedidas, artistas ou não, mas jovens, bem-sucedidas, e caem nesse vazio interior, mais popularmente conhecido como depressão. Você acha que a época atual, sendo um pouco especulativo, ela é uma reação nesse sentido do despertar do ser humano? Porque o planeta Terra é um alambique depurador de almas, né? Então, Cristo já dizia que está chegado os tempos. Então, parece que a dor, não necessariamente apenas a dor física, mas a dor moral, parece que está empurrando a sociedade atual em busca, ainda que ela não saiba exatamente o que, mas empurrando via dor para um plano maior dentro dessa visão de evolução espiritual. Obrigado. Quer que eu responda? Você fez um... Perfeito. Não, senão aqui faríamos um seminário sobre depressão, né? E a depressão, rapidamente, por ser a doença do século, doença psíquica do século, como a ansiedade, e como o câncer que está atrelado a tudo isso, que também hoje está se tornando a doença do século, sabemos, pelos conceitos psiquiátricos e psicológicos de Jung, de Freud, da própria Joana de Ângelis, em espírito, de alguns psicanalistas famosos, como Mauro Maldonato, da Itália, que o processo, a raiz, e vamos encontrar isso também muito bem descrito no livro Ícaro Redimido, pelo espírito Adamastor, que nos fala da vida de Santos Dumont, que a raiz, né, o processo, a gênese do processo depressivo, que é do espírito, como você disse, nós vamos encontrar sentimento de culpa. Culpa de quê, pergunto eu? Então, são espíritos que estão retornando ao orbe planetário, que erraram muito, que faliram muito, que ainda trazem dentro de si esse sentimento de culpa. Tipo, não podem errar mais. Quando a visão espírita nos mostra exatamente o contrário. Está lá no Evangelho, é muito claro. Como se reconhece o verdadeiro espírita?
Eu posso tirar até a palavra espírita e colocar cristão. Como se reconhece o verdadeiro cristão? Não é aquele que acerta, companheiro. É o que faz esforços para domar suas más tendências e inclinações. Então ele ainda vai errar muito. E diante do erro, não cabe mais esse sentimento de culpa, e sim de arrependimento, que vai diluindo esses núcleos, que são núcleos em potenciação de remorsos e de culpas, de um espírito que errou e que não pode errar mais. Então, se você pegar não só a depressão, como uma série de patologias reinantes hoje no nosso meio, tipo toque, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos da ansiedade generalizada, fibromialgia e por aí, pânico, transtorno do pânico, o que nós vamos encontrar na base psicológica desses seres? Uma característica fundamental que a própria ciência nos traz: perfeccionismo. Ou seja, espíritos que intuíram dentro de si que não podem errar. E quando erram, derrapam nos transtornos que acabamos de citar, movidos que são pelo sentimento de culpa. Então está explicado aí o porquê, né, de tanta patologia, de tanto transtorno, de tanto desequilíbrio. Enquanto não houver esse trabalho que todo foi mostrado aqui, intrapsíquico, tá? Claro, com introchoque biológico em relação ao meio ambiente, mas esse trabalho de autoconhecimento para a individuação, para a transformação, este ser ainda vai mourejar pelos caminhos da dor, pelos caminhos do sofrimento, necessitando de futuras encarnações depurativas até ele se esclarecer. Como diz Paulo, encerrando, Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos que o Cristo te alumiará. É um processo de despertar da consciência. Recordando aqui, o Livro dos Espíritos, no Lei do Progresso, né, que trata bastante essa questão. E a questão 784, ele questiona a perversidade do homem, né? Isso não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, o homem, em vez de avançar, caminha aos recuos? E os benfeitores respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. É o processo, né, que vai saindo da persona para o indivíduo, dia a dia. E ele arremata daquela linha que você colocou: faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Perfeito. Amarra isso, né? Perfeitamente.